Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá, pessoal. Cristine Guadelupe. Olá, pessoal. Zoe Peçanha. Oi, pessoal. Meus colegas de equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos conversar com Hugo Baraúna e o tema principal da entrevista vai ser a newsletter Elixir Radar, ou Elixir Radar em português, mas também conversaremos sobre outras atividades do Hugo na comunidade Elixir, Erlang, BIM. Tudo bem, Hugo? Obrigado por aceitar participar deste episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Claro. Fala, Adolfo. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Hugo Pessoa de Baraúna. Eu não posso me apresentar. Atualmente tenho trabalhado principalmente no Livebook, principalmente na parte de evangelização e conteúdo, e num projeto individual meu, que é a Elixir Radar, né, a newsletter para a comunidade de Elixir. Mas antes disso, acho que a grande parte da minha carreira eu trabalhei na Plataforma Tech, que foi uma empresa que eu fui um dos fundadores, de 2009 até 2019, 11 anos mais ou menos. E bom, a Plataforma Tech tem uma relação com o Elixir, naturalmente. A gente foi uma empresa onde foi criada, o Valinha é um dos meus cofundadores sócios, foi criada lá dentro, a linguagem. E antes da Plataforma Tech, eu fiz engenharia de computação aqui em São Paulo, na Politécnica da USP. E antes disso, eu nasci e cresci lá em Belém do Pará, de onde eu sou. Hugo, tu pode falar para as pessoas que nos escutam o que é que seria o Elixir Radar, como é que surgiu essa iniciativa? Claro. Bom, o Elixir Radar nasceu hoje, tem um pouco mais disso, mas ela é uma newsletter para desenvolvedores de Elixir. Ela nasceu, se eu me lembro bem, em 2015, na Plataforma Tech. Já tem um bom tempo, então, uns 7 anos, mais ou menos. Foi uma ideia que eu tive. Nesse tempo, eu estava na Plataforma Tech, eu estava responsável pelo marketing da empresa. E a ideia era, né, a Plataforma Tech, a gente já tinha o Elixir, a gente tinha algumas coisas open source, palestras, entre outras coisas, a gente procurava vários modos de participar da comunidade, de expor a marca da Plataforma Tech também dentro da comunidade. E a Elixir Radar nasceu com essa ideia de mostrar ainda mais a empresa que estava por trás do Elixir. E a inspiração foi uma newsletter que eu já lia dos meus tempos de Ruby, que era a Ruby Weekly, do Peter Cooper. E eu sempre achei legal essa ideia de uma newsletter com conteúdo para a pessoa ficar acompanhando sempre da comunidades e de novas bibliotecas, novas técnicas. E nasceu assim, em 2015. Depois a gente criou um job board, que também existe hoje ainda, né? Então, além da newsletter, tem esse site com vagas de trabalho específico para Elixir também. E ambos os casos é global, né? Então o Elixir, assim como o Elixir nasceu, a gente, apesar de ser criado por um brasileiro, ou a empresa por trás também ser brasileira, quando nasceu, a ideia sempre era ser uma comunidade de software global. A gente sabia que software, até por isso nasceu escrevendo em inglês, né, para ser acessível para uma audiência internacional. E tem sido assim desde então. É um trabalho. Teve um momento que, né, com algumas pessoas que talvez conheçam a Plataforma Tech foi comprada pela Nubank na virada de 2019 para 2020. E aí, naquele momento, eu combinei com os meus sócios. Acho que o que tinha relacionado a Elixir não ia para a Nubank, não tinha nada a ver com isso, tanto que Elixir depois mudou a propriedade intelectual, né, foi para o core team do Elixir, e eu queria, me dispus, estava com vontade, para continuar a Elixir Radar. Eu tinha
criada para dentro do meu time, era um trabalho do pessoal de marketing com o pessoal de desenvolvimento da Petec. A gente ajudava na divulgação, o desenvolvimento ajudava na curadoria do conteúdo. E eu queria continuar a newsletter. E aí fiquei responsável depois individualmente, desde março, abril de 2020. Agora vai fazer 21, 22, quase 3 anos já, tocando sozinho a newsletter. E como é que é feita essa parte da curadoria? Tu mesmo que faz isso? Alguém pode submeter caso tenha interesse? Como é que funciona esse processo? Pode falar um pouco? Claro. Eu primeiro sigo o conteúdo de todo mundo que já foi publicado na newsletter, antes de eu ficar responsável individualmente, e depois tem uma lista absurda, assim, acho que um pouco mais de 1.000, de gente que publica conteúdo sobre Elixir. Então eu sigo esse pessoal no Twitter, sigo o feed dos blogs deles, essa acho que é a principal fonte. E alguns agregadores, né? Também tem, sei lá, Reddit, alguns lugares que tem comunidade de Elixir. O Elixir no Slack também tem um canal lá de blogs. Eu fico monitorando esses vários lugares e o pessoal que já passou individualmente. Twitter, né, com a hashtag ajuda do MyElixir Status. Então, o principal é que eu monitoro esses vários canais e eu tenho uma rotina que toda segunda-feira eu normalmente passo a manhã lendo o que tem de novidade e também tem um banco de dados internos que eu aí escolho uns cinco artigos, 5 blog posts e mais um vídeo, faço um resumo e publico na quarta-feira. Então, toda segunda eu faço a curadoria e toda quarta faço a publicação e promoção. Mas também tem um link em cada edição da newsletter para a pessoa, quem for leitor, ler o principal canal, para me mandar um e-mail com o conteúdo para sugerir. Então, se a pessoa mandar, não vai necessariamente aparecer, mas facilita se eu não tiver visto proativamente. Às vezes eu não conheço, é uma pessoa que está começando a publicar, ou então de repente passou e eu não vi o conteúdo. Daí eu leio também o que a pessoa me mandou e vejo se vai alguma das próximas edições. Na verdade, isso eu comentei que tem os blog posts e os vídeos, mas também tem eventos. Então, tem uma sessão de conferências focadas pelo menos conferências nacionais ou internacionais, também que as pessoas podem sugerir, que é de eventos para aparecerem na newsletter. Então, tem esse é o processo, mais ou menos. E às vezes, passo meio na terça-feira, depende, mas eu tento manter essa rotina de segunda de manhã eu faço isso e quarta de manhã faço publicação. E tem sido uma coisa bacana porque para mim também eu acabei aprendendo. Então eu fico lendo um monte de conteúdo de um monte de gente e acabo, mesmo às vezes alguma coisa que eu não tive contato, sei lá, por exemplo, NURBS, eu acabo aprendendo no mínimo o linguajar da coisa ali, porque talvez não tenha programado aquilo, mas pelo menos eu conheço bem um monte de coisa que está acontecendo. Então, para mim, acaba me ajudando também nesse sentido. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. E, Hugo, quais são os principais desafios para manter a Elixir Radar ativa e influente? Principalmente considerando que hoje em dia tem várias outras newsletters já do mundo Elixir, da BIM, e inclusive tem até agora uma brasileira, né, em português. Quais são os principais desafios? Boa pergunta. Acho que o principal desafio de manutenção da newsletter, de manter ela ativa e influente, é a consistência. É um projeto de longo prazo, né? Hoje já tem 7 anos. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa, daí porque na newsletter ela também tem
Eu estava falando sobre o aspecto comercial, né? Hoje também ela gera receita. A minha ideia era que ela virasse um projeto autossustentável financeiramente. É um dos pontos também. E a pessoa falou, mas é só colocar um monte de link. Eu falei, de fato, dá para deixar tão simplório quanto colocar alguns links. Só que a dificuldade é fazer isso toda semana por 7 anos seguidos. Então, acho que essa independente do que aconteça, praticamente todas as semanas do ano, segunda-feira de manhã eu paro para fazer isso e quarta-feira eu paro para publicar. Então, ter essa consistência, acho que é o principal desafio. Acho que isso acabou a consistência e espero também a qualidade do conteúdo, né? Porque tem esse processo de curadoria, tem algumas outras opções que às vezes não é simplesmente escolhido, então é só, sei lá, os 5 mais novos, pode ser que tenha depois desse processo também, né? Eu paro para ler de fato e vejo, na minha opinião, o que eu acho que pode ser interessante e tento também trazer uma diversidade de temas, então não só focado em Phoenix, ou só focado em, ou se fosse embedded, se fosse o Nerves, então tento, e também manter um pouco de diversidade de profundidade de tema. Então, tem alguns, apesar de eu dizer que ela tem uma tendência maior para não iniciante, que eu acho que material iniciante tem outros materiais melhores, né, para quem já, de repente, leu pelo menos um livro e está querendo aprender continuamente. Então, eu tento fazer esses parâmetros, né, de diversidade de temas, diversidade de nível de profundidade, mas acho que a consistência é o principal desafio. E acaba que hoje é a newsletter mais antiga, né? Tem maior idade. Acho que a Elixir Weekly do René, do Credo, né, desse projeto open source, também bem legal. Acho que ela veio logo depois. E tinha uma que a Elixir ainda não foi a primeira, acho que a primeira chamava Elixir Fountain. Eu acho que ela não existe mais. Também de um cara da comunidade há um tempo atrás. E foi naquele tempo até que quando eu tive a ideia de fazer o No Elixir Raid lá em 2015, conversando com o pessoal na PTEC, acho que Elixir Fountain estava terminando, era um podcast e uma newsletter. E aí acho que ia continuar só podcast, não lembro muito bem. Aí ficou aquele espaço em branco, eu falei, bom, acho que vale a pena ter uma newsletter desse tipo na comunidade. Mas retomando a pergunta, acho que o desafio principal é a consistência. E aí, como consequência disso e consequência do conteúdo curado, acaba virando essa. Acho que ficou uma marca bem conhecida entre a comunidade e no mundo inteiro, né? Eu acho bem legal isso, na verdade. Assim, ainda tenho curiosidade de, sei lá, eventualmente uma próxima Elixir Conf assim, e falar, sou o Google Elixir Raid, você conhece a newsletter e tudo mais, e aí que deve ter bastante gente que conhece. E uma outra coisa também que teve que eu tinha uma noção para ter quão conhecida ela estava, teve uma pesquisa que era o Elixir Ecosystem Survey, se eu não me engano, teve a última em 2020 ou 2019, 2020 eu acho, eu estava ajudando até, mas na edição anterior, eu não lembro os anos exatos, foi 19, 20, mas tinha uma pergunta sobre qual newsletter que você leu, qual você conhece, e naquela lá o Elixir ainda saiu como acho que a mais popular até, achei, tinha ficado bem feliz, bem orgulhoso. Boa. Como você já chegou a falar, né, no site do Elixir Radar, você acaba encontrando alguns outros conteúdos também. E um deles é o Elixir Job Board, né, um quadro de avisos de ofertas de empregos relacionados à linguagem, né? E aí a gente queria saber, assim, na sua opinião, como é que você acha que está o estado do mercado de Elixir? Excelente pergunta. O pessoal às vezes tem uma noção, assim, né, pelo esse feeling mesmo, não diria todo dia, mas no mínimo toda semana tem uma empresa nova publicando uma vaga lá no job board da Elixir Radar. E eu acho que eu vi algumas mudanças. A primeira, óbvia, aconteceu durante a pandemia, aumentou absurdo o número de vagas remotas. Eu lembro até que eu fiz esse processo não é automatizado, né? Então, uma empresa ela publica uma vaga, ela submete a vaga e eu checo a vaga para ver se é uma vaga de Elixir. Então, garanto que
pelo menos pelas informações públicas da vaga, que é o que eu leio, eu não chego a conversar com o RH ou com o que publicou a vaga. Eu vejo se de fato é uma vaga para a pessoa programar em Elixir. Às vezes eu fico na dúvida, mando um e-mail até para a pessoa e falo, olha, eu só vaga de Elixir. Mas nesse processo de conversar com as empresas, eu te percebi do primeiro o quanto cresceu vaga remota. E aí, quando eu digo vaga remota, não necessariamente uma vaga para trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas, por exemplo, se for uma vaga publicada por uma empresa americana, é uma vaga para trabalhar nos Estados Unidos inteiro, no Brasil inteiro, e por aí vai. E aí eu achava legal isso, né? Porque de repente aumenta a chance de mais pessoas poderem trabalhar com a linguagem. E eu tinha coletado umas estatísticas das vagas que eu tinha publicado de engajamento. E aí, quando uma empresa publicava a vaga, eu até enviava, falava, olha, as vagas remotas, elas têm um engajamento, cliques, né? Eu checo o número de cliques por vaga, muito maior. Então, acho que essa foi a minha primeira coisa. Aí, depois teve um momento que isso foi aumentando também para vagas globais, ou seja, a pessoa trabalhar de outros países, né? Isso também eu vejo constante acontecendo. E uma outra parte também que acho que eu vejo número de vagas, até número de vagas, pelo menos na job board da Radar, publicado maior por empresas americanas, que reflete o que a gente tinha visto também já empresas americanas, que eu digo dos Estados Unidos, reflete o que a gente tinha visto da comunidade. Eu acho que é bem curioso. Desde o começo era uma coisa que eu achava curiosa, apesar de ser essa empresa, essa linguagem de origem brasileira, acho que é o maior número de usuários de empresas ou pessoas deve estar nos Estados Unidos, o que de repente até faz sentido, assim, entre aspas, porque eu acho que ainda é dentro de tecnologia os early adopters, né? Quem começa a usar tecnologias novas, e o Elixir, apesar de já tem 10 anos, teve aniversário de 10 anos, né? Ainda é comparado com outras linguagens um pouco mais nova. Então tem essa questão de número de vagas, tem a questão de vagas remotas, vagas globais, e teve uma última, mais recente, que eu acho que com várias quedas de venture capital, né, empresas que recebem capital externo em startups, eu senti também uma redução de publicação de vagas no job board da Radar, ultimamente, nos últimos, eu diria, desde o último trimestre de 2022, ou desde o terceiro, quarto trimestre de 2022, teve um número, reduziu, eu senti que deu uma queda de vagas publicadas lá, tanto de vagas. Hoje você, quando vai postar uma vaga, tem a opção de postar gratuito, qualquer empresa pode publicar, e tem a opção de você pagar um valor para receber um destaque na newsletter ou ficar destacado no job board. Então essas vagas pagas também, que é para você ganhar um destaque extra, também deu uma reduzida. Então nos dois, eu até fiquei na dúvida, será que é só estão querendo gastar menos, né? Tipo, investir menos orçamento nisso? Não, mas as gratuitas também reduziram. Então acho que são esses movimentos, né? O mercado ele vai respondendo às mudanças que vão acontecendo. Agora pandemia, vagas remotas, pessoas estão distribuídas, mais vagas globais, influência macroeconômica. Então é interessante que só por esses dados assim de vagas postadas dá para perceber que as coisas vão mudando, e acho que vão continuar, né? Vão continuar mudando. Espero eu. E, ao mesmo tempo, também vejo a sensação é que sempre crescendo. Apesar de agora acho que está passando por um momento temporário de redução, a tendência que eu vi ao longo desses anos foi de crescimento não só de número de vagas postadas, mas também de número de empresas. Então, eu também guardo ali o número que eu não tenho de cabeça agora, mas quais são as empresas que postaram ao longo do histórico, e é sempre legal ver que tem novas empresas, sempre novas empresas postando vagas, ou seja, é um reflexo do Elixir sendo adotado por mais empresas, né? Hugo, passando para outro bloco, né, de outra iniciativa tua, que é o Elix Partner, né? Tu és um dos autores desse livro, né, junto com o Alex, né? Ainda está na versão beta, né? Saiu 5 capítulos, né, se eu não me engano.
de 7, 8, correto? E a gente queria saber como é que surgiu essa iniciativa, né, essa colaboração, né, entre vocês. Legal. Essa é uma parceria que está sendo bem legal com o Alex. Começou do seguinte modo: o Alex me chamava a atenção porque ele tinha saído vários conteúdos dele na Raider, e eu gostava muito dos blog posts dele. Então, nesse processo de curadoria, eu li muitos blog posts dele e achava um nível muito legal. Assim, tem os blog posts sobre Jan Servers e aí o jeito que ele explicava. Então, eu achava muito bom o conteúdo que ele publicava. Então, esse nome dele já estava na minha cabeça. E, ao mesmo tempo, quando eu assumi a Radar por conta própria, né, mas sem mais agora a plataforma Tech por trás, era um projeto que ficou só comigo, eu tive na minha cabeça que em algum momento eu queria que o meu trabalho com a Radar também gerasse renda para que eu pudesse... O meu primeiro nível era, pelo menos eu não queria gastar dinheiro com os servidores, eu queria que tem que pagar algumas coisas, servidor de e-mail, algumas coisas assim, que não valores altos, mas será que a gente consegue gerar alguma renda para isso se pagar? E num segundo momento, o próprio trabalho que eu faço. Então, tem ali uma dedicação semanal de trabalho que eu queria poder não me preocupar em estar investindo esse tempo, ao invés de estar fazendo outro tipo de trabalho. E aí, beleza. Então, eu comecei a pensar, acho que eu vou fazer o seguinte, acho que além da Radar, né, tem a newsletter, que sempre vai ficar aberta, sempre qualquer um pode assinar sem pagar e tudo mais, eu já tinha começado a pensar em criar conteúdos pagos. Então, a primeira ideia que tinha me surgido na cabeça era fazer screencasts. E aí seria, acho que eu mesmo. E aí eu falei, puxa, aí era mais um projeto de dedicação semanal e produção de vídeo mais trabalhoso. Eu pensei, poxa, talvez eu possa conversar com outras pessoas que têm produzido conteúdo muito bom e que talvez tenham interesse também de fazer algum projeto assim. Aí eu entrei em contato com o Alex, proativamente, e falei, eu leio o teu blog aqui por causa da Raid, acho muito bom e estava pensando em fazer um projeto de criação de conteúdo pago também, mas considerei fazer parceria com alguém. E aí ele gostou, e a gente pensou em algumas ideias. Primeiro foi a ideia de screencasts, daqueles semanais, ou então de um curso em vídeo, e acabou migrando para a ideia do livro. Aí o conteúdo do livro, ele trouxe a ideia, e eu gostei, que era essa ideia de trazer espécies de receitas, então, ou padrões, baseado principalmente na experiência dele, né, como desenvolvedor Elixir, de padrões de como usar Elixir e OTP para algumas coisas, para alguns problemas específicos. Daí surgiu assim a ideia do livro. E aí o trabalho é dividido, onde ele faz principalmente a parte escreve o conteúdo, principalmente eu reviso isso e faço edição, e também ajudo e aí também fico mais responsável pela parte de promoção também, né? Daí tanto nos nossos perfis de Twitter e por aí vai, mas também como também na própria Radar, como é um trabalho conjunto do meu e dele, desde quando tem algum release novo do livro, eu divulgo lá, falo, tem esse projeto, além da Radar que eu faço, que é o livro. E tem sido bem legal. Daí também, aí mais uma vez é bacana porque no processo de revisão e edição tem várias coisas ali que eu não sabia, por exemplo, que eu aprendo lendo o livro também nesse processo e indico ali pro pessoal. Tá sendo um negócio bem legal e acho que a gente não queria fazer uma coisa que já tivesse, queria fazer um conteúdo novo, e desse tipo acho que é um dos poucos que tem, talvez não o único, que é receitas. Então, por exemplo, tinha uma que é como você fazer um data buffer, como usar um Jan server para fazer buffers, receber dados de vários processos e ficar salvando isso em memória, no estado, e aí de tempos em tempos, digamos assim, de um em um segundo, ou coisa do gênero, fazer um flush disso, sei lá, para o disco, ou enviar para alguma API. E aí é incrível como dá para fazer essas coisas que podem ser complexas, mas com OTP, com Elixir, fica bem tranquilo.
Então, o livro, o foco é chegar nesses recipes, nessas receitas, nesses padrões, mas a gente começa com uma visão geral da biblioteca padrão do Erlang e do Elixir. Não com a ideia de explicar, dar uma visão geral sobre cada uma dessas duas, mas de pontos que a gente acha que são interessantes que, de repente, o pessoal não conhece. Às vezes, alguns módulos que o Erlang tem, como módulo de fila, ou então algumas coisas que dá para fazer com a biblioteca padrão do Elixir, que talvez as pessoas não conheçam. Então, assim, a gente tenta pegar algumas coisas que estão lá, mas que de repente as pessoas não conhecem, seja porque não precisaram, ou porque de fato precisaram resolver o problema, mas não sabia que tinha aquilo lá. E aí mostrar que existe e depois mostrar como aplica isso em alguns padrões. Esse do Data Buffer é um deles. Certo, e a outra pergunta sobre esse livro é que vocês estão autopublicando, né? Vocês não foram buscar uma editora tradicional, ou mesmo nem tão tradicional como a PragProg, né? Pragmatic Programmers ou Pragmatic Bookshelf, que editou um outro livro do Alex. Então vocês seguiram esse caminho de uma autopublicação, então tem lá o site, você deixa o e-mail, recebe uma amostra, né? Por que vocês seguiram esse caminho? Boa. Tanto eu quanto o Alex, a gente teve experiência de escrever livro publicado por uma editora, né? Há um bom número de anos atrás, eu mesmo escrevi um livro, daí por conta própria, que eu digo como autor principal, né, não fazer edição e revisão, sobre testes automatizados com Ruby. Naquele tempo estava mais ativo na comunidade de Ruby, e daí por uma editora brasileira, que é a Casa do Código, que também é excelente, eu acho muito legal os livros deles. E o Alex tinha escrito um ou dois, eu não lembro agora se foi um ou dois livros pela PragProg, pela Pragmatic Programmers, lá pela essa editora americana. E no caso dele em Elixir, também livros muito legais de como fazer um projeto com Nerves. E aí a gente tinha já essa experiência de fazer um livro, né, por uma editora, e falava, mas vamos ver como que seria fazer autopublicado. Tem algumas diferenças na própria parte financeira, daí você já não precisa comprar, essa seria talvez uma vantagem de não dividir a receita da venda do livro com a editora, mas ao mesmo tempo você também não tem uma editora que te ajuda, por exemplo, em edição e revisão. Então você tem uma pessoa profissional nisso, no caso desse livro sou eu que estou fazendo. Apesar de não ser um profissional de edição e revisão, fiquei responsável por isso. Então a gente dividiu o trabalho dessa parte. A parte de promoção do livro e marketing da coisa, daí você tem que cuidar também. Só que daí eu já me sentia confiante, porque não só pelo trabalho já antes de ter cuidado no marketing na plataforma Tech e conhecer vários modos de fazer isso, mas também a gente tinha os nossos canais próprios. Então o Alex é muito ativo no Twitter, na comunidade Elixir, né? Eu já vinha tocando a Elixir Radar. Então a gente falou, poxa, acho que vale a pena tentar essa autopublicação. Já teve uma experiência anterior de fazer como editora e agora a gente pode tentar fazer por conta própria. Teve uma pesquisa inicial para ver como que a gente ia fazer para a própria geração do PDF do livro, né? A gente usa uma ferramenta que está feita em Ruby. Eu não estou lembrando de cabeça o nome agora dela, mas posso depois passar, eu recomendo. Ruby to Doc, não lembro. Eu posso depois passar o link, é muito bom para gerar PDF de livro técnico a partir de Markdown. Teve um pouco desse trabalho, mas depois disso o trabalho acaba sendo principalmente a escrita do conteúdo e edição e revisão. E aí toda vez que a gente acaba uma extensão de capítulo em capítulo, o livro não está terminado 100% ainda, a gente deixou gratuito os 2 primeiros capítulos no site do livro, né, que é elixirpatterns.dev, e quando a pessoa baixa o capítulo, os 2 capítulos gratuitos, quando a gente lança um capítulo novo que vai ser pago, a gente manda um resumo desse capítulo, de uma parte que a gente acha legal. Sempre cada capítulo tem, na verdade, uma parte que fica disponível para quem está acompanhando o usuário do livro lá pela lista de e-mail.
e avisa, olha, estamos aqui ainda com o livro em beta, e quando lançado, aí a gente, sim, deve... Uma dificuldade que também teve nesse processo de autopublicado foi que a gente tem focado em deixar só em PDF, e algumas pessoas queriam em MOB ou em EPUB, e dá trabalho para gerar esses outros formatos, não só gerar, assim, a ferramenta ela gera, mas aí eu tenho que abrir no Kindle, abrir no iPad, ver se a formatação está quebrando nas outras duas, né, mídias, e isso também dá um trabalhinho, que é um processo bem manual, tanto que agora, assim, a princípio a gente vai só aportar só PDF, mas na verdade alguns leitores que pediram outros formatos eu gero e envio, eu falo, olha, esse aqui não é nem beta, é em alfa, porque pode ser que tenha alguns erros de formatação, daí eu peço o feedback. Se achar, me avisa que pode ser que passe, porque a gente não tem uma pessoa, né, 100% dedicada só para essa parte. Então o PDF está ficando está tudo certinho, formatação e tudo mais, só que os outros podem ter algumas falhas que estão corrigidos de acordo com o que os leitores vão falando. Eu só queria complementar, né, que essa questão uma das coisas é que eu sou uma dessas pessoas, realmente ler livro em PDF para mim eu gosto, já que a gente falou tanto da Prague Prog, eu gosto que quando você compra, você ganha lá na Prague Prog, tanto em PDF quanto em EPUB, né? E agora, não sei se você sabe, mas os Kindles mais novos, eles não estão aceitando mais MOB, né? Então, pelo menos, simplificou. Agora, basta 2 formatos. EPUB e PDF. O MOB, que era uma complicação adicional, já saiu. Sim. Eu tinha uma coisa para adicionar em relação ao livro, também, que eu lembrei agora, de falar dos formatos. A gente fez uma coisa que a gente teve essa ideia, que foi também todo o capítulo, e acho que um dos primeiros livros aí de Elixir fazendo isso também tem um live book que acompanha o capítulo. Então, porque tu falaste, poxa, acompanhar no PDF às vezes é meio chato, e eu tô vendo, para mim, também nesse processo de fazer o livro, uma das experiências mais legais também tem sido acompanhar no livebook. Então, todo o capítulo tem uma espécie de resumo do capítulo no livebook e o código também para a pessoa interagindo. Esse tem sido um formato assim, sensacional para mim de escrever livro. E eu tava lendo um livro, eu tô lendo um pedaço do livro de Elixir, que é o de metaprogramação, do Chris McCord. E esse eu não tinha lido ainda, e eu tava precisando fazer algumas coisas de metaprogramação, e agora como leitor, né, não como produtor do livro, deixei o PDFzinho do lado, é o PDF mesmo, e o livebook do outro, e vou programando no livebook enquanto vou vendo o livro em PDF do lado. Aí tem sido sensacional. É bem bacana mesmo. E só mais uma coisa para deixar para os nossos ouvintes, você já deve saber, mas tem um doutorando lá da UFMG, o Lucas Vege, né? Que ele é doutorando na UFMG, professor da UFV, e o orientador dele é o Marco Túlio Valente, e a gente trouxe eles aqui no episódio 15, falando sobre Elixir Code Smells, ou Elixir Code Smells, né? Que tem bastante relação com o livro de vocês, tanto é que assim que eu soube do livro, eu mandei um tweet lá pro Lucas Vege, e disse, saiu esse livro aqui, porque tá relacionado com o trabalho de vocês. Eles estão aí eles fizeram uma survey, tá em andamento, daqui a pouco deve sair mais uma publicação nova sobre isso aí. Hugo, como você mesmo já disse antes, você já coescreveu um livro sobre TDD e BDD com Ruby. Você pretende escrever outro? Seria técnico? Boa pergunta. Se eu pretendo escrever um outro livro e seria técnico? Depois que eu escrevi o primeiro livro, esse livro de TDD e BDD com o Ruby, eu me prometi que eu não escreveria mais nenhum livro. É um projeto bem... Escrever um livro é um projeto bem desgastante. Eu acho que nem naquele tempo, né, como autor principal, e nem agora, né, como editor, revisor e fazendo outros trabalhos de background do livro no Elixir Patterns, é a minha atividade principal. Então, é uma atividade que é feita... Agora eu consigo fazer dentro do meu horário de trabalho, né? Tem alguns múltiplos projetos, o livro é um deles, mas quando eu fiz o primeiro livro, não, era 100% no tempo livre.
E eu até tinha uma planilha que eu colocava as horas, aí curiosidade, eu gosto muito de métricas, então eu queria saber quanto tempo demorava. Se eu me lembro bem, para aquele livro, acho que eu levei umas 300 horas para escrever. E assim, não era um tempo, trabalho em tempo integral, né? Sempre ali, uma noite, um final de semana, coisa do gênero. Eu não fazia isso durante o meu trabalho na plataforma Tech. E foi cansativo, foi um pouco mais, em tempos corridos, foi um pouco mais de um ano escrevendo. Foi muito prazeroso, assim, foi muito um motivo de orgulho. As pessoas falam, né, escrever um livro, fazer uma planta, uma árvore, e eu fiquei bem feliz de ter feito, mas também fiquei cansado. Então eu decidi que não ia fazer, mas o pessoal brincava também, assim, fala que vai fazer, mas eventualmente vai fazer de novo. Aí agora com o Alex escrevendo esse outro, mas está sendo num ritmo um pouco mais tranquilo, que daí eu consegui organizar para fazer isso, não precisar fazer 100% no tempo livre, às vezes é um pouco, às vezes é durante, né, o que seria o horário de trabalho, que eu separo para isso. Mas um próximo, eu gostei da pergunta, perguntar se ele é técnico ou não, talvez eu não descarto a ideia. Eu não descarto a ideia. E talvez não seja. Não descarto a ideia, inclusive, de fato não ser sobre programação, usualmente software. Software acho que minha primeira paixão profissional, assim, digamos assim, né? E faz parte da maior parte da minha vida de trabalho hoje, mas eu acabei também me interessando por mais outros assuntos além de desenvolvimento de software ao longo até da própria carreira. Trabalhei bastante com marketing, trabalhei bastante com vendas. E depois outros assuntos que eu acabei estudando, uma pós-graduação de psicologia. Então, quem sabe, talvez se fosse um próximo livro, talvez uma coisa bem pequenina de experiências pessoais e talvez não técnico em software. Mas não tem nenhum projeto, não. Só não excluo mais a possibilidade. Eu percebi que é difícil deixar as coisas escritas em pedras. Tudo aberto, sempre é mudando. Boa. E entrando em outro bloco, né? Que são algumas outras contribuições que você já fez ou tem feito. No canal do Livebook, que tem um total de 4 vídeos, metade estão publicados hoje, são com você, né? Tipo, qual seria o seu papel no projeto do Livebook? Legal. O meu papel no Livebook principal é ajudar com evangelização, né? E aí, outro modo de colocar seria conteúdo. Então, eu tenho participado principalmente. Então, hoje eu estou trabalhando, né, com o time do Livebook, não com a Cris, está aqui, com o Valim, com a Lê, com o Jonathan, com o pessoal todo. O Livebook ele nasceu como um projeto dentro da Dashpit, né, que é a empresa que o Valim fundou logo depois que a gente vendeu a plataforma Tech, então ele continuou. E depois veio o Livebook. Metade do ano passado, lá por junho ou julho de 2022, eu estava pensando em fazer uma outra startup e invalidei o que eu estava pensando, decidi não continuar com aquilo. E o Valim tinha comentado comigo, ele é meu amigo, né, também sócio por mais de uma década e também amigo pessoal, a gente estudou junto na faculdade. A gente sempre mantém contato. Ele falou, cara, tava precisando de alguém que ajudasse com essa parte de conteúdo, de marketing, evangelização. E aí eu falei, olha, aí eu comentei, eu não vou mais fazer aquela startup que eu estava pensando, estou disponível, tenho tempo, eu estou fazendo mais algumas outras coisas, tem a Raider que eu estou fazendo desde o comecinho de 2020, mas ela não cobre meu tempo por completo, eu tenho tempo para trabalhar em outras coisas. E hoje, na verdade, o Livebook virou meu trabalho principal, assim, a maior parte da minha dedicação de trabalho é com o Livebook, e se materializa principalmente em blog posts, em vídeos, mas eu também acabo. Uma coisa que me chamou tanta vontade, fazia muito tempo que eu não. Até hoje também não programo full time, então apesar de saber desenvolver, meu desenvolvedor, não estou eu desenvolvendo o Livebook em si, mas aparece a chance nesses projetos de programar alguma coisa. Então, eu fiz, por exemplo, a integração do Livebook com o Slack, que é o Key no Slack. Então,
Eventualmente também programa algumas coisas, teve aqui no Slack, algum bug fix em alguma das integrações, também com a Amazon Athena, como eu tinha feito o blog post, o vídeo da integração com a Amazon Athena, estava conhecendo bem, uma pessoa publicou, fez um report de um bug, eu falei, deixa eu pegar isso aqui, porque para mim também é divertido, é muito prazeroso programar. Então, programo um pouquinho, tento manter um pouco da programação, que é mais pelo prazer, não sempre pela necessidade de alguém fazer isso, mas sempre tem algumas issuezinhas que não são as principais que o time está tocando, que estão ali, que aí eu tento pegar algumas delas. Mas o principal é o blog post, vídeos, ou seja, conteúdo. Quando eu falo evangelização, coisas que ajudem mais pessoas conhecerem o Livebook, conhecerem e usarem o Livebook, saber o que ele oferece. Algumas outras atividades têm a própria promoção no Twitter, né? Eu acabo também monitorando o que as pessoas estão falando de Livebook no Slack e no Elixir Forum. Quando eu sei a resposta, eu mesmo já ajudo a pessoa e estou ali tentando ajudar quem está usando. Quando eu não sei, eu vou lá com o time core mesmo, né, e pergunto, pessoal, tem uma coisa que eu não sei, não estou entendendo o que está aqui no código, e aí eu acabo aprendendo e respondo a pessoa. Então também estou ajudando um pouco nessa parte de responder dúvidas técnicas do uso do Livebook. E uma coisa também que eu agora está um pouco pausado, mas eu tenho feito o Livebook, ele é um projeto open source. Se você entrar no site, ele também tem lá uma opção que chama Enterprise. Então, a ideia é que ele também tenha uma versão paralela, comercial, que gere receita para que ele possa também ser autossustentável financeiramente. Então, é aí também que eu entro bastante, né? Como eu tenho essa experiência tanto na área técnica de desenvolvimento de software, que é a minha formação original de faculdade, e o trabalho que fiz também ao longo de alguns anos, e depois a parte mais de negócio, de marketing, de vendas. Como a gente estava com essa ideia de ter essa empresa também por trás do Livebook, e tenho conversado com ele sobre essa parte também de modelos de negócio, precificação. A gente está, se der certo, para pegar um primeiro cliente agora dessa versão Enterprise. E então, contratos, também estou cuidando disso, junto com o Valim. Essa parte toda de negócio também, né, que vai além do desenvolvimento do código do produto. Hugo, a gente chegou a comentar aqui no episódio, né, no decorrer dele, né, sobre essa iniciativa, né, do Elixir Ecosystem Surveys, né, e a gente viu aqui que você tem um repositório, né, com esses dados, e a gente queria saber se você chegou a participar, né, da criação desses surveys, né, e como é que Legal. o desenrolar disso. Sim. Essa survey foi em 2020, depois eu estava com muito mais tempo, né? A gente vendeu a empresa e eu decidi tirar um período sabático. E parte disso seria, eu falei, poxa, eu queria continuar participando dentro da comunidade Elixir, né? Agora não tinha mais a plataforma Tech, que era o que eu fazia parte do meu trabalho no dia a dia, era o que eu cuidava, era toda a parte de negócio relacionada a Elixir. Mas agora não tinha mais, e aí eu estava procurando, o que eu posso ir ajudando e continuar participando dentro da comunidade, agora que já não tem mais a ver com a plataforma Tech. Então tinha a iRaider, e acompanhando, não sei se foi via chat, no Slack ou não, eu vi que acho que foi o Brian, o fundador, o CEO da Docker, ele estava, acho que ele tinha feito uma das versões dessa survey, dessa pesquisa sobre o uso e adoção de Elixir no ecossistema, na comunidade. Acho que ele estava procurando alguém para ajudar em pegar os dados que tinham sido coletados e deixar eles de modo mais acessível, porque a ferramenta que tinha sido usada, acho que era o Typeform, o jeito que exportava era um CSV meio estranho e tal. Aí eu falei, cara, estou com tempo, eu posso fazer isso. Então foi assim que eu ajudei, era pegar o resultado dos dados e
mastigar um pouco esses dados para que, se alguém quisesse fazer uma análise depois em cima dos dados, fosse mais fácil do que o CSV estranho que tinha sido exportado. E aí a ideia era fazer talvez mais coisas depois, mas aí eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer até essa parte, que combinou no que está naquele repositório no GitHub, que é exportar para um SQL. Então a pessoa consegue levantar isso no banco de dados e fazer as queries que quiser em cima, fazer algumas análises. Foi essa participação. Depois o Brian também continuou coordenando para, eventualmente, no ano seguinte, a gente fazer mais uma edição da survey, da pesquisa. Vi algumas pessoas interessadas, ele estava coordenando isso, aí eu estava de novo voluntário para ajudar na edição seguinte, mas não estava à frente, ele estava coordenando. Acabou que não aconteceu, acho que foi 2021, não lembro qual foi o ano. O pessoal, quem está envolvido, umas 3, 4 pessoas, eu incluso, não teve tempo suficiente para fazer rodar. Mas é uma coisa que vale a pena, bastante a pena, tenho certeza que. Então, se alguém tiver interesse, por exemplo, de ajudar isso a acontecer, uma próxima edição, eu falaria com o Brian, tem até um canal no Slack do Elixir, da Survey, deve ser Elixir Ecosystem Survey, coisa do gênero, que era onde esse pessoal que estava cuidando desse projeto estava se comunicando para fazer acontecer. Eu acho que é um negócio bem legal, sempre dá para... Tinha, por exemplo, perguntas para avaliar como que estava demografia de uso de Elixir em questão de sexo e gênero, por exemplo, tinha adoção, nível de adoção, tinha... Então, várias perguntas interessantes que a ideia era ver como que o uso vinha evoluindo ao longo dos tempos. Eu participei dessa última, mas se for ver, tem umas outras que daí nem foram feitas pelo Brian, que acho que a primeira foi em 2014. Era um cara, Josh Adams, não lembro, era um cara que tinha, acho que o Elixir SIPs. Eu não sei se ele está publicando, mas acho que não. Mas ele tinha feito alguns anos, aí ele parou, aí o Brian pegou, aí eu ajudei um pouco nessa parte de processar os dados para facilitar a análise, e agora está pausado de novo, mas acho que esse é um projeto que seria... De vez em quando passa na minha cabeça, na verdade, de eventualmente... Agora que tu falaste essa ideia, acho que eu vou até talvez propor isso lá dentro do comum, talvez um trabalho meu dentro do... Porque o que eu estou fazendo hoje com o Livebook o Livebook, uma das grandes motivações é a gente ter mais ferramentas dentro do mundo de Elixir que façam com que o Elixir seja atraente para mais e mais pessoas, mais e mais empresas, né? Então, além do meu trabalho de evangelização, eu já vou fazer a ponte com a coisa. Além do meu trabalho de evangelização do Livebook, eu também tenho feito algumas coisas de evangelização de Elixir, de modo geral. Então, que é a grande mote da Dashpit, né? Como que a gente tem ali um grupo de pessoas, uma empresa que continua investindo em aumentar, em melhorar o Elixir para todo mundo. Então, por exemplo, fora do Livebook, dentro desse projeto, como o trabalho meu na Dashbit, no Livebook, Dashbit/Livebook, foi escrever um blog post sobre uma feature nova do Xdoc, que era a feature de cheat sheets. Então, dali eu escrevi esse blog post e foi publicado no blog do Elixir. Então, tu me deixa agora uma ideia de repente, trazer essa ideia para o Valim, porque o trabalho que eu faço é para ajudar o Livebook a crescer, mas também, às vezes, o próprio Elixir em si e outras coisas que não tem a ver com o Livebook crescerem. Esse projeto é um projeto legal. Pode ser que seja um projeto que, de repente, te pegue lá também. É um projeto bacana, como tu falaste, né, para jogar em cima do Livebook ali, né, e mostrar as funcionalidades que o Livebook tem e tratar melhor esses dados de uma forma que a gente consiga exibir, né, quantitativamente e qualitativamente, né. E eu acho que essa iniciativa surgiu desse survey porque, se eu não me engano, nesse ano o do Stack Overflow não estava aparecendo no Elixir como uma das linguagens, né? Eles tinham colocado no ano anterior e no ano seguinte não chegou a surgir, e aí se surgiu essa ideia, essa iniciativa de ficar 100% focado na linguagem. Eu acho uma ideia bacana dar continuidade, porque é 100% focado naquele ecossistema, né? Não é algo mais abrangente.
Agora tu falaste do Stack Overflow, eu me lembro que depois que eu fiz essa parte de análise de dados e a gente estava pensando em como seria a edição seguinte, aí um trabalho que eu fiz, mas a gente acabou não completando, foi que era, junto com o Brian, pensar nas perguntas que seriam adicionadas na pesquisa do ano seguinte. E aí o que eu fiz foi, eu vi que praticamente todas as grandes linguagens, né, Go, JavaScript. Então, eu visitei a pesquisa de cada uma dessas linguagens, vi as perguntas que eles faziam, as que seriam interessantes, e para pensar nas perguntas que seria da do Elixir. E agora tu falaste da do Stack Overflow, eu lembrei que todas essas linguagens têm uma também que às vezes é feita ou por voluntários, né, da comunidade, ou pelo grupo core, às vezes, ou pela foundation, eles têm uma foundation que é por trás da linguagem. Então, acho que é legal, assim, o Elixir continuar tendo isso, normalmente toda linguagem tem, e dá essa noção de como que as coisas estão evoluindo, é sempre legal também ver crescendo, e uma das coisas que a Brian estava puxando, que era até trazer algum dado que ajudasse a ver, por exemplo, como que estava o tema de diversidade dentro, até pela pergunta de sexo e gênero, poxa, será que a gente está conseguindo aumentar a inclusão de mais pessoas, de pessoas de backgrounds diferentes, de pessoas diferentes dentro do ecossistema também, né, que é uma coisa que sempre está em pauta, no mundo de tecnologia tem crescido. Então, acho que é legal, acho que é legal. Foi bom trazer esse ponto, que agora eu fico empolgado, talvez tentar colocar esse projeto de novo para rodar. Acho que talvez tenha um ângulo para fazer isso. E eu ia acrescentar, né? Porque já que o Elixir não tem uma fundação, mas sim existe a fundação do Erlang, talvez incluir outras linguagens da BIM, né? A gente tem visto um crescimento da Gleam, por exemplo. O Erlang a gente nunca sabe muito direito onde é que está. Eu sei que existem pessoas que trabalham com Erlang, né? Falar que o Bruno Benavides, a Mako, esqueci agora o sobrenome dela, mas está sempre dando palestra. O pessoal lá da EdRow, também já mudou o nome, eu acho, para Nextrow. Existem várias empresas, de vez em quando eu sou contactado por alguém que está desesperado, né? Porque para mim contactar, dizer, eu estou precisando de uma pessoa que trabalha com Erlang, né? O desenvolvedor Erlang Senior, né? Enfim, tem espaço para isso, e eu queria dizer que talvez a gente possa colocar essa ideia também para o grupo de Working Group, né, de educação lá da Erlang Ecosystem Foundation. Inclusive conseguindo verba para pagar algumas coisas que não precise do nosso trabalho intelectual, mas sim, esse trabalho que você fez talvez dê para pagar uma pessoa que faça isso. Vamos processar os dados aqui, essa pessoa aqui a gente decide as perguntas, coloca num documento doc, mas essa pessoa aqui é que vai colocar lá do SurveyMonkey ou equivalente, né? Então, a minha pergunta era se você achava o que você acha de ajudar a criar uma nova Survey, mas você já respondeu a pergunta, né? Então é só agora a gente depois ir conversando para ver se a gente coloca isso para andar. Hugo, em março de 2021 você escreveu um texto no seu blog chamado O que é um sabático? Para que serve e o que você aprende com ele? Você ainda se considera um sabático? Principalmente fazendo esse tanto de coisa? Boa. Não, eu não me considero mais num sabático. Eu acho que eu tive umas 2, 3 fases. A primeira foi o sabático, de 2000 por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, na verdade, depois eu percebi que durante esse sabático, de março de 2020 até agosto de 2022, mais ou menos, eu até mudei um pouco o termo para mim mesmo, que eu chamei de trabático, porque eu estava trabalhando, não em tempo integral, mas estava trabalhando um pouco, porque eu queria trabalhar algumas coisas, como a Radar, como algumas coisas de Elixir, ou como pensei em montar uma outra startup, numa ideia nova, mas ali e era um período para mim de transição. Falei, poxa, né, o que será que eu vou fazer, que eu vou querer fazer do ponto de vista de trabalho agora nessa nova etapa da minha vida, depois de um pouco mais de uma década de uma empresa que foi, para mim, muito, muito legal, que foi a Plataforma Tech. Foi uma experiência sensacional. E então, o sabático também tinha esse símbolo de uma coisa mais de transição, e agora eu não me sinto mais em transição. Acho que agora eu cheguei
eu estou fazendo aquilo que eu gosto e não vejo mais, não estou buscando fazer outra coisa. Trabalhar no Livebook, tá trabalhando com o Elixir, trabalhando com o time que está trabalhando agora, a própria crise aqui inclusa, tem sido minha principal atividade e é isso, eu quero fazer esse negócio ir para frente, quero que ele seja autossustentável, quero que a gente possa continuar crescendo o Livebook, continuar crescendo o Elixir. O Elixir, ele tem um pedacinho do meu coração que é muito importante para mim. Assim, para mim é um grande orgulho ter participado de fazer isso acontecer e que eu não consigo me ver me descolando disso. Então, agora está de volta, além da Raider, né? O Livebook agora, na verdade, mais tempo do que a Raider do meu tempo. Eu acho que é o destino onde eu queria chegar nessa transição que foi nesse sabático ao longo de pouco mais de 1 ano e meio. Então, não me considero mais no sabático, porque acho que terminei mais uma fase de transição da minha vida profissional. Qual foi a outra pergunta em relação ao sabático? Não, eu só falei que fazendo esse tanto de coisa, eu acho que não dava mais para considerar um sabático. Não dá. Agora, não. De fato, não dá para considerar um sabático, são várias atividades, o meu projeto principal é Livebook, tem alguns projetos em paralelo, que são contínuos, que é a Raider, que é contínua, a Raider não acaba. O livro a gente vai eventualmente lançar com o Alex, mas também acho que ainda tem mais alguns meses pela frente. E dito isso, também está uma época de trabalho bem interessante, porque mais flexível, assim, como eu sentisse menos pressão ou responsabilidade, então tá mais fluido. Acho que o sabático terminou, mas muitas coisas que eu aprendi durante o meu sabático continuam, até fazendo parte da minha rotina diária. Uma curiosidade é que na academia o conceito de sabático geralmente é bastante trabalho também, né? Só que por exemplo, no caso um colega meu agora acabou de voltar do sabático, né? Então ele aqui na UTFPR Curitiba, ele tem aulas, ele orienta, ele participa de comissões, e aí ele foi lá, passou 1 ano na Alemanha. Então o principal objetivo dele lá era fazer pesquisa. Então, na verdade, muda um pouco o foco da atividade, mas ele trabalhou bastante também lá. Mas, claro, eu sei que existe também muito esse conceito de sabático. Vou tirar 1 ano sabático, vou viajar pela Europa, né? E você não fez nenhuma coisa nem outra, né? Pelo que eu entendi, você reduziu um pouco a sua carga de trabalho e foi aos poucos acrescentando novas atividades, é isso? Foi exatamente. Eu, assim, de fato, sem trabalhar nada, eu acho que foi 1 mês só, que foi em março de 2020, ou abril. Dali, depois, um mês seguinte... Bom, a Raider, aqui por um tempo eu nem considerava trabalho, mas isso sempre foi, eu fui mantendo. E aí tive alguns projetos de como consultor de startup, advisor, e depois tentando criar uma própria startup depois, por uns 3, 6 meses fazendo isso também. Mas por um bom tempo foi uma redução, por 1 ano e meio. Foi uma redução da carga de trabalho e investi o tempo em aprender coisas que não eram do meu conhecimento. Então eu fui fazer uma pós-graduação de 1 ano pela PUC do Rio Grande do Sul, era uma pós online, uma especialização em psicologia positiva, que é uma área que eu não conhecia, mas eu estava estudando por conta própria e estava muito interessado. E aí pude fazer isso usando esse tempo que eu estaria trabalhando full time, então não foi bom para poder fazer de modo menos cansativo, digamos assim. Eu já tinha feito uma pós antes, tinha sido um MBA de 2 anos, e aí era, né, o tempo fora do trabalho, e são sempre projetos muito bons, mas também que sempre requer cansa, dá um cansaço. Então deu para equilibrar um pouco mais as coisas nesse período. Então, Hugo, você já falou que é um dos cofundadores da plataforma Tech, que, para quem por acaso chegou aqui e ainda não sabe, é a empresa onde a linguagem Elixir foi criada, né? E ela
você já falou também que ela foi acqui-hired, né? Isso já foi discutido em outros momentos, em outros lugares, né? Pelo Nubank. Isso foi em janeiro de 2020. Você já contou essa história. Teve uma palestra que você falou. Você ainda estava lá na plataforma Tech, né? O case da plataforma Tech com o LX. A gente vai deixar o link na descrição. E é um vídeo pro... Qual é o nome daquele canal? Era um site. Não, esqueci agora. Mas vou deixar o link, é um vídeo que está lá no YouTube. E a minha curiosidade é que o Elixir, quando surgiu, né, o Valim teve a ideia, né, a plataforma Tech apostou, né, mas sabendo que podia dar errado, mas em algum momento vocês devem ter percebido, pô, isso aqui deu certo, isso aqui realmente, a linguagem ganhou um espaço no mundo. Você lembra em que momento você disse, isso aqui realmente deu certo? Ou talvez em que momento você disse, não, isso aqui vai dar certo? Foi lá naquele momento que vocês tomaram a decisão de apoiar o Valim na criação da linguagem? Ou foi depois? Como é que foi isso aí? Boa. A decisão de apoiar o Valim, né, a ideia de criar o Elixir foi uma ideia do Valim. E ele estava ele investiu o tempo dele, daí, pessoal, né, por um tempo, e acho que praticamente ao longo de um ano, de pouco em pouco, ele fez um protótipo. E depois disso ele ficou confiante e dizia, olha, acho que vale a pena. E aí ele veio falar com a gente, os sócios da PTech naquele tempo, e a gente não sabia se ia dar certo, mas a visão técnica que ele trouxe, de por que podia fazer sentido ter um espaço para uma nova linguagem, que seria o Elixir, para mim fez sentido. Então, e ao mesmo tempo, do ponto de negócio, era uma coisa que também dava para fazer. Então, o que a gente fez foi, tá bom, agora você trabalha em tempo integral nisso, vamos ver o que dá. No pior das possibilidades, a gente deixou de pegar projetos onde ele podia trabalhar por um tempo. Então, um investimento de risco potencial mais calculado. Então a gente nunca soube se ia dar certo, mas acho que o primeiro momento que eu senti, que pelo menos eu, acho que mais pessoas também, que para mim foi muito impactante, eu comento nessa palestra lá na QCon, do case da plataforma Tech com Elixir, foi quando o Dave Thomas, né, que é o fundador da PragProg, escritor de vários livros muito interessantes, o Pragmatic Programmer, os principais primeiros livros de Ruby também, foi quando esse cara falou, olha, gostei do Elixir e entrou em contato com a gente para escrever um livro sobre o Elixir, que acho que foi o primeiro livro de Elixir. E aí eu falei, nossa, se o Dave Thomas está achando isso, então acho que não é só a gente que tá maluco achando que esse negócio pode virar de fato uma coisa importante dentro do mundo de desenvolvimento de software. Acho que esse foi o primeiro ponto, assim, uma validação externa, além da nossa crença e de acreditar que ia fazer sentido, tinha mais alguém que não tinha nenhuma relação com a gente antes. A gente conhecia ele porque o Valim tinha publicado livro pela PragProg, livros sobre Ruby, sobre Rails, mas ele não tinha nada a ver com o Elixir até então. Eu acho que esse foi o primeiro momento. Eu falei, nossa, esse cara, como o David Thomas, que é um dos caras que está até no Manifesto Ágil, então, tipo, é um cara de muita história já na história do software mundial. Então, esse foi um primeiro momento. E um momento mais à frente, que também era importante para a gente, como empresa, para poder continuar investindo mais no desenvolvimento da linguagem, era a gente conseguir ter clientes, gerar receita, gerar faturamento, né, gerar retorno financeiro também em cima desse desenvolvimento da linguagem, do ecossistema. E a gente começou a ter os primeiros clientes, aí eu estava ali fechando os primeiros clientes de consultoria, junto com o Valim e outras pessoas da nossa equipe, e começou a surgir também um pouco desse retorno que, né, dava gás para a gente continuar investindo na linguagem, depois até crescendo também a equipe do que a gente chamava de equipe de P&D, que era a equipe que estava dedicando a maior parte do tempo para a linguagem. Que daí, no final da PTech já eram 3 pessoas, era o Valim e mais 2 pessoas, que eram o Marlos Saraiva, que depois foi o Dashbit, e o Wojtek, que continua
na Ashbit, né, com a gente lá desenvolvendo, trabalhando com Elixir e no ecossistema como um todo. Mas teve esses momentos, assim, tipo, a gente acha que vai dar certo, alguma pessoa que tem uma certa influência, né, na comunidade de software como um todo também acha que faz sentido. Depois, do ponto de vista financeiro, também começou a ter algum retorno. E aí o resto foi o sonho se tornando em realidade, né? Estamos aqui hoje, muitas pessoas falando sobre Elixir, usando Elixir, e é um extremo orgulho, assim, ver isso acontecendo. Ah, legal, só me corrigindo que realmente eu me confundi. Você falou certo, a conferência é QCon, né? É que eu tava pensando no site, que é o InfoQ, que a versão brasileira, né, não existe mais, né? Agora eu acho que a versão internacional ainda existe, mas eles, pelo menos o canal no YouTube continua lá com os vídeos. Quem quiser assistir esse vídeo da sua palestra, conhecer um pouco mais da história de Elixir, tá lá. E muito obrigado, Hugo, por participar do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir? Acho que um comentário assim, breve para a comunidade brasileira, para falante de português de Elixir, mas acho que o meu comentário talvez seja mais para a comunidade brasileira até. Eu já vi alguns comentários de pessoas, eu digo que eu tenho muito orgulho do Elixir ter sido criado, né, por um brasileiro, por uma empresa por trás, inicialmente ser uma empresa brasileira, que foi a Plataforma Tech, mas eu também vi mais outras pessoas, simplesmente por serem brasileiros, também tendo esse orgulho. Então, eu fico feliz de compartilhar também as pessoas que sentem isso e dizer que a comunidade brasileira tem, para mim, acho que tem um grande impacto no Elixir também, e eu vejo isso até em números. Então, como eu estou acompanhando, né, publicações de vagas, a audiência do site do Elixir, do site Livebook, a audiência brasileira está sempre ali top 5, se não número 2 até, nessas partes de analytics do que eu vejo. Os Estados Unidos tem um número de pessoas, mas o Brasil sempre está ali nos 2, 3, 4 primeiros, se não normalmente o segundo. Então tem um peso, parece que bem interessante da comunidade Elixir Brasil dentro do uso do ecossistema, e que gostaria que continuasse assim, que mais pessoas possam usar, falar e se aproveitar e se divertir com o Elixir. E é isso, fico bem feliz em ver mais pessoas também falando bem e se orgulhando de ter uma tecnologia que foi criada, né, que nasceu com uma origem brasileira e que está usando no mundo inteiro. Então, que se apropriem, que possam fazer crescer também isso. Muito legal, um grande abraço, Hugo, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.